Em março, o primeiro pedido de impeachment foi apresentado. O governo não tinha 6 meses de vida e nada menos que 16 pedidos de impeachment foram apresentados. Também foi em março que Eduardo Cunha, o piloto do golpe, se elegeu presidente da Câmara, apoiado por muitas dezenas de deputados cujas campanhas ele sustentou financeiramente, segundo investigações da polícia e do MP. Juntava-se neste momento o pior dos mundos para uma jovem democracia como a nossa. A crise forjada pelo partido derrotado nas urnas, a sabotagem ao governo eleito por parte de uma maioria parlamentar financiada por um deputado corrupto, de acordo com o Ministério Público e a Polícia Federal, um presidente da Câmara disposto a tudo para manter e inflar seu poder de intimidação e extorsão, um vice-presidente da República movido pela inveja e pelo desejo de poder, um judiciário em estado de obsequioso silêncio, e uma imprensa disposta a forjar e amplificar a crise para prejudicar o governo e o seu partido, mesmo que para isso tivesse de causar danos enormes ao país e ao seu povo. Foi a época das pautas-bombas, projetos aprovados pela maioria golpista do Congresso apenas para impor gastos com os quais o governo não poderia arcar. Os vetos do governo a projetos da chamada pauta-bomba. Foi a época em que, além de aprovar pautas-bombas, o Congresso não aprovava medidas óbvias e necessárias para que o governo pudesse atuar. Mas a sabotagem interna tornou muito mais difícil naquele momento atenuar os efeitos sobre o Brasil de uma crise caracterizada pela queda do preço das commodities, pelas dificuldades da China, pela disparada do dólar por causa da política econômica americana e aqui dentro pelos efeitos da seca sobre o custo da energia. O boicote da oposição impôs a barbárie do quanto pior, melhor. Diante das dificuldades políticas fabricadas pela oposição, Dilma tomou uma decisão: convocar Lula para ajudá-la na condição de ministro-chefe da Casa Civil da presidência. A experiência de Lula e sua relação de amizade e confiança com Dilma poderiam ser extremamente úteis naquele período turbulento. Lula tomou posse. A oposição recorreu ao judiciário para interditar a nomeação de Lula, embora nada houvesse do ponto de vista legal que pudesse impedir o ex-presidente de trabalhar no governo. O STF vetou a nomeação de Lula e tomou essa decisão insólita pressionado por um clima de comoção forjado por um ato ilegal da justiça. Às vésperas da posse do ex-presidente na Casa Civil, o juiz da 13ª Vara de Curitiba autorizou o vazamento de um grampo ilegal em que Dilma e Lula conversavam sobre a posse. Um ato duplamente ilegal. Por gravar conversa telefônica da presidenta da República, sem autorização do Supremo, e por vazar a gravação dessa conversa à Rede Globo de televisão, que reproduziu o diálogo dezenas de vezes ao longo de um mesmo dia para forjar um ambiente de comoção. O juiz chegou a ser repreendido pelo STF pela ilegalidade cometida. Mas o ambiente político do país tornou-se ainda mais tóxico e agressivo, dificultando qualquer solução. A essa altura já estava evidente o interesse de Eduardo Cunha e de Temer pelo impeachment. José Eduardo Cardoso deixou isso claro desde logo. Eduardo Cunha agiu com aquilo que nós, no direito, falamos de desvio de poder. Usou o seu poder para atingir um objetivo imoral, ilícito. Ou seja, usou o seu poder para fazer um golpe de Estado em conluio com aqueles que não estavam contentes minimamente com a derrota eleitoral de 2014. A justiça sabia dos crimes dos quais Cunha era suspeito, mas um processo contra ele produzido pela Procuradoria-Geral da República repousou preguiçosamente nas gavetas do Judiciário por mais de 6 meses. Confrontado com a ameaça de condenação pela Comissão de Ética da Câmara, apesar de usar sua tropa de choque para adiar ao máximo a decisão, Eduardo Cunha percebeu que, para sobreviver, precisava de votos de deputados petistas. Não teve esses votos, jamais os teria. As provas que pesavam contra o correntista suíço eram contundentes. Diante da decisão do PT e da falta do apoio do governo, Eduardo Cunha, em desespero, passou a chantagear o governo de Dilma Rousseff. Se o PT não lhe desse 3 votos na comissão de ética, acataria um dos pedidos de impeachment contra ela. Dilma manteve-se firme,
como sempre agiu em relação às tentativas de extorsão que sofreu. E o processo de impeachment foi iniciado com o pretexto que estava mais à mão: a acusação de manobras contábeis para manter funcionando programas sociais do governo ameaçados pela sabotagem do Congresso. Não por coincidência, um boicote movido pelo PSDB e pela bancada de Eduardo Cunha. O motivo era tão frágil que bastaria que o PT cedesse à chantagem de Cunha para que o impeachment fosse engavetado. Gente muito importante no time golpista confirmou isso sem qualquer decoro. Se o PT tivesse votado nele naquela comissão de ética, é muito provável que a senhora presidente continuasse. A esta altura, o golpe já não era mais uma coisa da turma de Eduardo Cunha, de Temer e de Aécio. O golpe já estava na agenda de uma parte do mercado financeiro. A advogada Janaína Pascoal foi chamada às pressas para providenciar uma peça de acusação. Eu fui contratada pelo PSDB em maio. Recebi 45 mil reais. Apenas uma formalidade e bastante barata. Mas a confissão mais escandalosa de que havia um golpe em marcha foi dada por um diálogo que entrou para a história da infâmia no nosso país. O senador Romero Jucá, presidente nacional do PMDB, abriu o jogo com um ex-senador do PSDB em áudio gravado legalmente pela Polícia Federal. Se a política, como é a política, tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo para não deixar essa família. Um acordo, botar o Michel, um grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo, todo mundo ia parar tudo.